Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais um estudo da lição, em que juntos nós extraímos lições preciosas, comentamos, aprofundamos um assunto e com certeza solidificamos o nosso relacionamento com Deus. Afinal de contas, o nosso intuito aqui não é apenas adquirir conhecimento, mais aprofundamento no estudo da Bíblia, mas acima de tudo, estarmos a cada dia mais próximo do nosso Senhor Jesus. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, de segunda-feira, eu quero convidar você a, junto comigo, a buscar a presença do Pai por meio de uma oração. Vamos fazer isso juntos, então? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, nessa ocasião, buscar a Tua presença por meio desse estudo. Que dessa forma, por meio do Teu Santo Espírito, nós possamos ouvir a Tua voz, expressadas e escritas na Tua Palavra. Que dessa forma a gente cresça em verdade, em graça, em santidade diante de Ti, Pai. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, a Tua santa presença. É isso que nós te pedimos, pelos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje o tema de segunda-feira tem como tema sangue de touros e de bodes. Olha que tema interessante. Eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos um pouquinho e também tem aqui um contexto bíblico que está ali em Hebreus que nós vamos ler também, que é muito importante. O primeiro ponto que eu separei diz o seguinte: alguns criticam os sacrifícios, alegando que eles eram cruéis e, em certo modo, ou sentido, injusto. Com certeza você já foi levado a pensar na possibilidade de viver nos tempos bíblicos e na seguinte situação, se você teria ou não coragem de tirar a vida de um cordeiro, quem sabe de um touro ou de um bode para expiação do seu pecado. Imagina só você nessa situação de ver, quem sabe, ali um animal indefeso ou inocente, sem culpa nenhuma, dando a vida ou vertendo a vida por conta de um pecado que você cometeu. Quando a gente reflete dessa forma, a gente chega à conclusão que de fato é injusto, é cruel e pode até ser visto como sem sentido. Pois é, a finalidade desse tipo de ação é exatamente chegar a essa conclusão, a esse resultado. Porque esses animais que eram oferecidos em sacrifício, eles prefiguravam a morte do nosso Salvador Jesus Cristo. E a morte de Jesus não foi algo merecido, não foi algo que, de fato, ele deveria viver aquilo, não. Foi algo injusto, foi algo cruel, foi algo imerecido, foi algo sem sentido. Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado, da minha e da sua culpa. Em outras palavras, ele morreu no meu e no seu lugar. E assim como era injusto, cruel, sem sentido a morte dos animais, a de Jesus também deveria seguir pelo mesmo rumo, pelo mesmo caminho. Com base nisso, eu quero convidar você a ler junto comigo o que diz aqui na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 3 ao 10. Olha só o que diz. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro
para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Esse texto ele é muito importante, muito emblemático, porque ele traz à tona uma verdade importantíssima. As pessoas, quando se deparam, principalmente com a guarda do sábado como exemplo, elas dizem que Jesus cumpriu a lei. E quando a gente olha para esse contexto, a gente percebe que isso não tem nada a ver com o decálogo. O que Jesus cumpriu foram as leis cerimoniais que estavam contidas e presentes ali no santuário. Todos os eventos, todas as cerimônias, todos os sacrifícios prefiguravam a morte de Jesus na cruz. Quando Jesus verte o seu sangue, morre, ressuscita, ele sobe aos céus, é aceito e ali é glorificado, Jesus cumpre tudo aquilo que era feito e apresentado no santuário, todos os rituais. Por isso que hoje nós não mais sacrificamos cordeiro, novilhos, touros, bodes, porque Jesus já morreu, já cumpriu e já pagou o preço do pecado. E como disse o finalzinho do texto, ele deu a sua vida em sacrifício e uma vez só foi suficiente por todos os nossos pecados. O sacrifício de Cristo é visto como sacrifício não apenas perfeito, mas o sacrifício supremo. Com base nesse texto, eu separei aqui 3 pontos bastante importantes que diz o seguinte: os animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Lembra que João Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus? Exatamente, esse ponto está se referindo a Jesus. Quando os israelitas iam até o santuário, ou então levantavam um altar, como por exemplo fez Elias, e apresentava ali a oferta, um cordeiro, um touro, alguma coisa do tipo, uma pombinha, quando as pessoas eram pobres, e apresentava a sua oferta, nada mais era, os israelitas estavam depositando a sua confiança, a sua fé na morte expiatória que Jesus, no futuro, iria realizar em prol deles e em prol de nós hoje. Ou seja, quando eles faziam aquilo, não era simplesmente porque era uma ordenança, mas era a demonstração de fé, a confiança, a convicção que eles tinham na morte de Jesus. Davi, por que é que hoje nós não fazemos isso? Porque Jesus já cumpriu o seu papel, ele já deu a sua vida em sacrifício. Por isso que eu e você somos incentivados, principalmente em nossos momentos de oração, pedir e clamar pelos méritos de Cristo. Porque eu e você somos reconhecidos, somos identificados como filhos de Deus graças a Jesus. Foi Jesus que fez com que nós e Deus ficássemos em paz, fôssemos novamente uma família. Foi Jesus que foi o responsável pelas pazes, ou seja, pela reconciliação entre nós e Deus. Porque quando o ser humano transgrediu, pecou, desobedeceu, o ser humano criou ali uma inimizade com Deus. Graças a Jesus, os méritos de Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, é que nós passamos a ser amigos de Deus e inimigos do diabo. Lembra aquela profecia que é apresentada ali em Gênesis, inclusive a primeira profecia, em que Deus fala para o primeiro casal que ele seria o responsável por providenciar a inimizade entre os seres humanos e o inimigo, a serpente, Satanás? Pois é, foi por meio de Jesus que Deus providenciou essa inimizade. E isso é maravilhoso. Seguindo para o segundo ponto, os rituais ligados aos sacrifícios eram como um pagamento por uma viagem. A lição trouxe aqui essa analogia para tentar explicar, o que significa os sacrifícios que eram feitos ali pelo antigo Israel no período, por exemplo, do Antigo Testamento, em que as pessoas levavam os sacrifícios até ao templo ou então diante do altar. É como se fosse
um bilhete, né, de passagem, em que você compra de maneira antecipada para no futuro realizar a viagem. Enquanto você não realiza a viagem, você tem apenas ali algo que comprova que você vai fazer a viagem. Mas a viagem ainda não é uma realidade. Até que chega o dia e aquele bilhete tem de fato o seu valor. Cumpre-se o seu valor, o seu significado, o seu propósito, que é a viagem. Eu também gosto da analogia da folha de cheque, e quem sabe nos dias de hoje não é mais tão comum. Mas um cheque por si só, ele não tem valor nenhum. Enquanto ele não for descontado, enquanto ele não for depositado, enquanto ele não for sacado, aquele cheque é apenas um papel que informa o valor creditado ou que possivelmente será, vamos dizer assim, disponibilizado. Mas enquanto não for sacado, enquanto de fato não for utilizado, aquele cheque não tem valor nenhum. Assim era a realidade dos bodes e sacrifício. Por isso que o contexto que nós lemos disse de maneira bem clara: o sangue dos bodes, dos touros, das ovelhas, das novilhas, eles não serviam para nada, mas eles tinham o seu grau de importância. Eles demonstravam publicamente, não apenas para os semelhantes, mas perante todo o universo, a fé que aqueles que ofereciam tinham na morte expiatória de Jesus Cristo. Em outras palavras, quando eu e você pedimos perdão pelos nossos pecados, clamando a misericórdia de Deus, invocando os méritos de Jesus Cristo, nós estamos fazendo a mesma coisa que o antigo Israel fazia quando apresentava as ovelhas e os cordeiros. Quando nós apresentamos diante da presença de Deus por meio de oração, de fato, nosso coração contrito, compungido, arrependido pelo pecado cometido, e buscamos o auxílio do nosso advogado, do nosso único mediador entre Deus e os homens, de fato, nós estamos andando nos mesmos passos que os antigos israelitas. E por último, o ponto que eu separei diz o seguinte: algo semelhante ocorreu com os animais oferecidos em sacrifícios. A gente vê que essa realidade do cheque, do bilhete de passagem, era a mesma coisa que acontecia ali com os animais. E isso é interessante, que a gente percebe que de fato o cumprimento em Jesus aconteceu porque quando Jesus consome o seu ato de sacrifício na cruz do Calvário, quando ele verte o seu sangue e morre, algo extraordinário acontece no véu do templo. A Bíblia relata que o véu se parte ao meio, demonstrando que tinha chegado ao fim todos os tipos, né? Ou seja, todos os apontamentos, as representações que haviam ali dentro do cerimonial, dentro dos rituais, dentro do templo. Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus tinha sido sacrificado. E após esse sacrifício, não havia mais a necessidade da morte de touros, de bodes, cordeiros ou de qualquer outro animal que tinha sido apresentado ali como objeto de adoração para expiação do pecado. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, de mais um estudo da lição, hoje tratando do tema sangue de touros e de bodes. Eles nunca tiveram valor, porque o único sangue que de fato tem valor, o único sangue que pode resolver o meu e o seu problema, o único sangue que pode resolver o problema da morte, é que algumas pessoas pensam que tem jeito para tudo, menos para a morte. O único sangue que pode dar jeito para a morte é o sangue de Jesus Cristo. E louvado seja Deus, esse sangue foi derramado ali na cruz do Calvário para a expiação dos meus e dos seus pecados. E dessa forma, muito em breve, pelos méritos de Jesus, nós seremos redimidos por toda a eternidade e moraremos junto com Ele para sempre. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. O estudo de hoje foi maravilhoso. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração da mesma forma que falou ao meu. E que dessa forma a gente busque cada vez mais, com mais convicção, com mais certeza de que ao buscarmos a Jesus,
estamos fazendo a melhor coisa da nossa vida, porque somente Ele, de fato, pode resolver a nossa questão, o nosso problema. Tá certo? Eu quero te ver aqui no próximo encontro para a honra e glória de Deus. É isso, até a próxima e tchau, tchau.